Fala rapaziada, eu sou o Bruno do Clube do Investimento USA, o canal dedicado a você que quer aprender mais de como investir no mercado americano. Esse livro sensacional, Market Wizards, do Jack Schwager, ele entrevistou vários traders, retailers individuais, pessoas comuns, não investidores ou traders institucionais, gente que usa o próprio dinheiro deles, para saber como que essas pessoas conseguiam ter sucesso numa atividade que o rate, a quantidade de pessoas que têm sucesso é tão pequena. Ele descobriu, entre outras coisas, o livro é uma recomendação, leiam, as características comuns que essas pessoas tinham. E uma coisa interessante que eu quero trazer para vocês hoje é exatamente isso. Qual é o segredo? O que eles faziam de diferente que conseguiam ter sucesso enquanto a maioria esmagadora, muito acima de 90% não consegue? E ele criou esse pie chart, dividido em 3 seções. A estratégia que você tem que ter, o posicionamento, o size position que você tem que ter e psicologia, como é que você tem que estar preparado psicologicamente nessas proporções. Eu diria que a estratégia 10% faz perfeito sentido para mim. Todos fazem sentido, mas o interessante, pelo menos na minha opinião pessoal, é que essa parte de posicionamento e psicologia, elas vão bem juntas. Então, quase que um universo de 10% de uma coisa e 90% de um grande... uma grande quantidade de fatores que tem tudo a ver com o psicológico. A gente vai explorar isso nesse vídeo, então fique até o final. No final eu quero trazer para vocês, no final do vídeo eu quero trazer o que a gente vai falar nesse vídeo de uma forma prática, como a gente utilizou dos mesmos princípios para fazer um trade. Você faz com os mesmos princípios, você pode fazer 10, você pode fazer 1000, você pode usar isso pro resto da sua vida, então fica até o final. Deixa o seu like, se você tiver um comentário, uma pergunta, eu tenho o prazer de responder, coloca aqui, considere subscribe pro nosso canal, fica até o final porque esse vídeo vai ser daqueles. Sem a menor dúvida, 2022 foi o ano do trader, vai ser lembrado como o ano do trader. A gente teve vários fatores que facilitaram a vida para quem faz trade, quem tem experiência com trade. A gente teve essa linha de tendência, esse trend line que começou lá no começo do bear market, em janeiro, que foi obedecido como resistência várias vezes. A gente está vivendo esse momento de novo. A gente teve uma volatilidade altíssima no mercado, a gente teve várias incertezas em relação à macroeconomia, então favoreceu demais para quem sabe ler essas subjetividades do mercado. Então foi um ano muito, muito bom para trading, não tanto para investimento de longo prazo, obviamente que o mercado continua caindo. E eu suspeito, é a minha opinião pessoal, obviamente que o mercado está pouco se lixando para a minha opinião pessoal, que 2023 vai ser um ano muito parecido no sentido de a volatilidade muito alta, muita incerteza, a gente vai continuar com a inflação relativamente alta. Eu não vou entrar nos detalhes macro nesse vídeo. O que eu quero trazer para vocês mais uma vez é como você consegue usar esses princípios que Jack Schwager trouxe e executar de uma forma prática e você conseguir fazer disso realmente fazer 2023, a gente está num período assim realmente de renovação, de pensar como é que você consegue transformar isso de uma teoria que talvez seja intangível para um monte de gente, para uma coisa prática que você pode usar, e a gente tem visto isso na nossa comunidade do Discord. Então vamos lá, a gente vai dissecar esses 3 aspectos e no final, mais uma vez, não esqueça, fica até o final, porque no final eu vou mostrar para vocês de um jeito prático como a gente usou isso e fez um trade lindo. Primeiro, a estratégia. Primeiro a gente tem que definir o que é de fato uma estratégia. Então, em termos de trade, uma estratégia nada mais é do que uma razão pré-definida, estudada para você entrar no trade, para você sair do trade, que seja adaptada para o seu estilo pessoal, do jeito que você gosta de fazer. Como é que você desenvolve uma estratégia? Tem várias maneiras. Você pode desenvolver a sua própria estratégia através dos anos de estudo, você pode usar uma estratégia ali e adaptar para o seu estilo, e quando eu digo isso é super importante, porque é óbvio, as pessoas são diferentes, a gente aprende de um jeito diferente, a gente está, dependendo a quantidade de tempo que você tem no mercado, a experiência prévia que você teve, o que você já viu de fato, você presenciou, o que você já ouviu falar e quais são as conclusões que você chega, sua zona de conforto em relação a risco, em relação a posicionamento, isso é tudo importante, tem que trazer junto. Então você tem que distinguir qual é a estratégia, você tem que criar uma estratégia de entrada, uma estratégia de saída pré-definida antes de você executar o trade, e que ela tem uma coisa super importante, que ela tenha sido provada, que ela te dá um edge, ela te dá alguma coisa especial que faça que você tenha um rate de sucesso, a quantidade de sucesso maior do que as suas perdas. Então, a primeira dica em relação à estratégia que eu quero deixar aqui para vocês é que antes de você, quando você está nesse processo de desenvolvimento de estratégia, você não pode esquecer nunca dessa regra primordial, imprescindível no mercado financeiro, a regra número 1 do Warren Buffett, que é essa aí que vocês estão vendo: não perca dinheiro.
Como é que você fala assim, mas como assim não perder dinheiro? Você começa para você não perder dinheiro, você usa essa estratégia que você vai desenvolver, e é claro que existem, você pode ser ajudado, a gente tem a comunidade do Clube do Investimento que vai ter prazer, a gente vai dividir as nossas estratégias com vocês, você pode desenvolver sozinho também, obviamente a gente está vivendo também, era que todo mundo pode, se tiver interesse de ser realmente um autodidata. Mas você precisa testar essa estratégia, a exaustão, para ter certeza que ela funciona para você. E a maneira que você faz isso é através de um simulador. Se você já faz trade aqui nos Estados Unidos ou você faz no Brasil, a chance é que você tenha uma conta de investimento, que a sua própria plataforma já tem alguma coisa em termos de um simulador que você possa usar. Se não, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um simulador gratuito, universal, qualquer pessoa pode usar, ele é em inglês porque é do Investopedia, que é uma fonte de informação sensacional. Mas o que você faz? Você desenvolve, você aprende, você estuda essa estratégia de entrada e saída com critérios que você tem que obedecer, e a gente vai falar sobre isso também um pouco na parte de psicologia, que você consegue notar no decorrer das vezes que você vai testando que a quantidade de acertos são maiores do que de erros. Não maiores em termos assim de magnitude, mas você consegue, quando você fala em sizing, você começa a entender que você precisa acertar de um jeito constante, você precisa aceitar os seus erros de um jeito que sejam minimizados de uma maneira. Então, a estratégia é fundamental, mas só representa 10%. A segunda, também super, super importante, posicionamento ou position sizing, como a gente fala aqui em inglês. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte: quanto do seu capital você vai expor a cada trade? O que você imagina que essas pessoas que Jack Schwager trouxe para a gente, quanto do capital dele vocês acham que eles vão expor? 10, 5, 8%? Aí a resposta é, de modo geral, 1% do seu capital vai para um trade específico. Eu particularmente gosto de usar baseado de quanto eu tenho em cash, porque eu faço bastante day trade, faço swing trade também, mas a regra continua a mesma, 1% do seu capital total. Eu uso uma regra de 2 a 3, às vezes 5% do meu capital em cash, não do meu capital investido. Você pode ser um investidor e um trader da mesma pessoa, não existe contradição nisso, as coisas vão ter que ser... O approach para cada coisa é completamente diferente, mas não impede que você faça os dois. Então, geralmente eu faço uma proporção baseada na minha quantidade de cash que eu tenho na minha conta naquele momento, e geralmente, quando eu olho para minha conta toda, geralmente é menos de 1% anyways. Mas por que você faz isso? Por que você usa uma proporção tão pouca do seu capital? Tem várias razões. A primeira razão é porque quando você se expõe muito, ou um risco muito limitado, você tem a liberdade de errar, não que seja seu objetivo, porque vai acontecer. A gente vai falar sobre isso em psicologia mais uma vez, mas eu já vou adiantar para vocês que você precisa aprender a ser um bom loser, um bom perdedor. Então, você vai ter que aprender isso, de um jeito ou de outro. Se você quiser continuar, se você persistir, que é um fato super importante, um fator, não um fato, você precisa ser um bom perdedor. Então, é muito mais fácil, num caso hipotético de você, usando a sua estratégia de entrada e alguma coisa vai contra, porque o mercado pode ir contra você, mesmo você usando todos os parâmetros da sua entrada, pode acontecer e vai acontecer com você, você coloca uma quantidade limitada do seu capital. Vamos supor que você perca tudo. O objetivo nunca é esse, você não quer perder tudo. Mas se isso acontecer, você vai ter só uma fração pequena do seu capital comprometido. Isso é super importante, não só praticamente, obviamente, financeiramente, mas psicologicamente vai te ajudar demais a continuar a persistir. Você pode ter dias difíceis e você vai sobreviver. Você perdeu tomara que isso nunca aconteça, você perder totalmente o seu trade, mas você tem 99 para você tentar um próximo dia, que é uma coisa super importante. Além disso, você pode, porque vão ter momentos que você vai ter uma quantidade X de trades num momento, num dia, se você fizer day trade, num período de tempo, e vão ter momentos que o mercado não vai estar te dando outra oportunidade, então você vai adaptando o seu capital, desde que você tenha uma base, a sua base é 1%. Você pode usar um pouco menos, eu não usaria muito mais, eu diria talvez 1,5%, dependendo da sua familiaridade com a estratégia, com o ativo que você está trading. 2% eu acho muito risco, 3% é gamble. É maluquice, eu não recomendaria, mas de novo, eu não estou aqui para dizer o que você deve fazer, estou trazendo para vocês informações que eu considero que sejam assim, válidas para te ajudar. Esse princípio de você sobreviver para trade outro dia é muito importante nessa caminhada da persistência. E o sizing é uma coisa complicada porque a gente não pode sucumbir à empolgação.
A gente não pode sucumbir, por exemplo, quando você erra um trade, quando o erro não que você erre propositalmente, aconteceu alguma coisa que o trade não foi na sua direção, que você sofra a gente chama de revenge trade. Deu errado aqui, então eu perdi uma quantidade que eu não podia ter perdido, então eu vou tentar um outro trade para recuperar. Aí as emoções vão tomar conta de você e você possivelmente vai perder um outro trade mais. E você pode, e o que acontece também é muito comum, é que você pode ter no universo, por exemplo, de 100 trades que você faça, e você erra 90%, perdão, você acerta 90%, é um ótimo rate. As pessoas matariam, morreriam por 55%. Você não precisa de 90% para você ser profitable, muito longe disso para ter lucro. Mas vamos supor que você, mesmo no qualquer rate, se os erros eles compoundam, por exemplo, o erro veio 1, veio 2, veio 3, veio 4, veio 5, um em cima do outro, que pode acontecer. Se você tem um capital muito grande, a sua conta acabou e acabou o sonho. Então, do jeito que você posiciona o seu capital é primordial e você tem que entender isso, você tem que ter preparado para isso antes de começar a trade. Por volta de 1% é o que eu acho que faz perfeito sentido. Você vai aprender mais, você vai evitar muito mais perda e você vai ser um trader melhor por causa disso. E agora, o grande vilão, a grande diferença entre o sucesso e o fracasso em trade, que é a psicologia. Como eu disse anteriormente, eu realmente acredito que position size, posicionamento e psicologia elas vão juntas, é um grande conjunto de coisas, mas quais são os problemas psicológicos que você vai encarar? Primeiro, olha, são vários, eu não quero enumerar em grau de importância, porque todos são importantes, mas um fato inegável é que a promessa do trade, do day trade, do swing trade, é muito sedutora, muito sedutora. E do jeito que ela é veiculada, do jeito que a gente recebe essa informação, ela ainda assim, ela é coberta por açúcar, sprinkles e tudo isso. Porque do jeito que isso é veiculado, principalmente agora, nesses últimos anos, com o YouTube, com social media, as pessoas que vendem essa ideia de um modo geral, eles não vivenciaram isso de fato. Eles fazem isso como uma maneira de você vender um produto, um serviço, que eu acredito, na maioria das vezes, eles não dominam. E você entra nesse mundo que tem que ser um mundo altamente racional, onde você tem que aprender, se você já não é, ser altamente, extremamente disciplinado, e você entra através de um monte de emoção que vai acabar fazendo com que você tome decisões que, se você não tivesse absorto pelas emoções, você não tomaria. Então, a gente precisa fazer uma pausa para entender isso. Pensou? Respirou? Vamos pensar assim, pessoal. A promessa do trade, principalmente a promessa que é vendida através das mídias sociais, de YouTube e tudo mais, é uma promessa muito sedutora. Extremamente sedutora. E ela, apesar de ser verdade, que trade pode realmente trazer uma independência financeira, pode ser um divisor de águas na sua vida. Isso tudo é verdade, isso tudo existe, é possível, é provado. O problema é que a maneira que você é trazido para as pessoas é muito fantasiosa. Então você precisa primeiro se preservar, se defender. E eu digo sempre que a melhor maneira de você se defender é com esse princípio do not lose money. Não seja seduzido pelo que é muito fácil, porque trading é uma coisa simples, bastante simples, mas não é uma coisa fácil. Não é fácil porque mexe com o nosso psicológico. O dinheiro é um assunto que mexe demais com o nosso psicológico e pode ser, assim, devastador se você não souber o que você está fazendo. Então eu quero trazer algumas informações que eu acho que são imprescindíveis. Eu acabei trazer de primeira mão nesse vídeo que eu acabei sucumbindo a um pedido que tem me feito mais de 2 anos, ou mais de 3, bom, na verdade tem anos que isso aconteceu comigo, mas eu acabei sucumbindo agora, me convencerem, eu vou fazer um curso sobre trade e day trade aqui nos Estados Unidos, que eu acho que é super importante para as pessoas entenderem que esse mercado, que é um mercado muito dinâmico e você tem que ter experiência. Acho muito difícil uma pessoa muito jovem, não que não sejam capazes, absolutamente sim, mas você precisa ter uma experiência prévia nesse mercado para entender e transformar esse conhecimento em firepower, que você conseguir fazer dinheiro. Então, deixa eu falar uma coisa para vocês em relação à psicologia que vai ajudar vocês demais. Você tem que ter isso desde o começo. Number one, já falei, do not lose money. Pense nisso. Não se expõe a alguma coisa que vai deixar você tão excited, tão fora do seu, sabe? Você tá tão assim, movido pelas emoções que você acaba tomando as decisões erradas. E você tem que ter isso em mente desde o começo, que só existem três outcomes de fato para um trader de sucesso. Somente 3. 1, você deve aceitar um ganho grande.
você pode e deve aceitar um ganho pequeno. E você precisa aceitar uma perda pequena. Uma perda grande não faz parte da sua estratégia, não só faz sua vida de trade. Então, um ganho grande, um ganho pequeno e uma perda pequena são as únicas alternativas para um trader de sucesso. Aí, quando eu falo de uma perda pequena, é importante você entender, como eu falei no começo, você precisa ser um bom loser, você precisa entender que com as melhores estratégias, com os melhores momentos do mercado, pode acontecer um fake breakout, pode acontecer um evento, um Black Swan evento no momento que você está fazendo trade. Também tem várias possibilidades que pode fazer com o seu trade, não vai na sua direção. Então é primordial que você pense nessas três coisas, principalmente em termos de saída, você sair do trade antes dele ir contra você, para que você não corra o risco de ter uma perda muito grande. Eu tenho visto muito na internet hoje, todo mundo fala que só existe plano A, não existe plano B, não existe plano C. Isso é coisa para garoto. Gente grande sabe que a vida tem um monte de coisas que podem acontecer, você tem que estar preparado para todos os planos. E no plano, o nosso plano A, que é um ganho grande, até nisso você tem que ser muito disciplinado e consciente. A gente tem um lema lá no Clube do Investimento, que a gente, entre outras coisas, que a gente fala que a gente tem que pensar em green over greed. Verde de dinheiro acima de greed, de ganância. Porque às vezes você também você corre um outro problema. Às vezes você está ganhando no trade, o trade começa a subir, e você acha assim, olha, se ele subiu 20, ele sobe 30, se ele subiu 50, ele sobe 80%. E você acaba, por alguma razão, ele acaba voltando e você não tem essa rentabilidade que você esperava. Então você começa a criar um framework na sua cabeça, primariamente, do que você aceita e o que você não aceita. Claro que existem coisas práticas, como por exemplo, você não vai fazer trade quando sua internet você está num lugar que a internet não funciona da melhor maneira. Você não vai fazer trade quando você não está psicologicamente bem, então você tem um problema familiar com seu esposo, com sua esposa, com seus filhos, com seu trabalho, que seja. Você não vai fazer trade quando as condições mercadológicas não estão ao seu favor. Você tem que escolher dentro da sua estratégia lá, primariamente, coisas simples que as pessoas esquecem. Por exemplo, você tem a probabilidade de retorno muito melhor de acerto quando você está trading a favor do trend. Se o trend está apontando para uma direção, você segue. E conforme você vai se desenvolvendo, você vai virando um trader, um investidor, um trader basicamente mais sofisticado, você começa a aprender que você consegue ganhar dinheiro independente da direção do mercado. Então, você começa a fazer disso a sua rotina. E talvez seja uma palavra que as pessoas não estão dispostas a entender em relação a trade, porque trade é um negócio altamente monótono, repetitivo, e não tem o glamour que as pessoas têm. Você tem um resultado que muitas pessoas falam de você ganhar bom dinheiro? Yes, you do. Mas você tem tempo de estar viajando para todo lado, todo tempo, ou dirigindo carros esportivos todo lado. Você precisa de se expor, você precisa de tempo, você precisa estar ali. E essa visão fantasiosa não vai ajudar, muito pelo contrário, vai atrapalhar vocês. Além de estar fazendo isso há muitos anos, eu conheço outras pessoas, eu trabalhei em banco de investimento que também faziam isso. E todos eles são chatos. Gente fina. Mas não é o jeito social media de viver. Então deixa eu falar mais algumas coisas um pouco mais práticas para você. Eu falei de disciplina, eu falei da sua estratégia que você tem que ter, eu falei da maratona, que isso é um processo. Então, em relação a isso, quando você fala trade, ou day trade, ou swing trade, a gente sempre pensa na nossa cabeça em um período curto de tempo. Você pode executar um trade em minutos e ter resultado em minutos, ou dias, alguma coisa do tipo. Mas existe uma caminhada até você chegar nesse ponto. E existe uma caminhada psicológica também. Porque quando você se expõe, você tem experiências pessoais, você aprende de um jeito que livro nenhum vai te trazer. Tem muita informação em livros que vão te ajudar. Yes, mas você precisa vivenciar. Você precisa se expor a isso com capital pequeno. Sabendo se posicionar. Se conhecendo, porque trade é uma coisa que muda você como pessoa, não só como profissional, se você tem interesse em fazer isso full time como eu faço, mas como pessoa você aprende a ser mais disciplinado, você aprende a ser um pouco mais, a se aceitar as suas limitações. Você tem que pensar nisso tudo antes, pessoal, porque essa empolgação, ainda mais num período que a gente vive de informação barata e disseminada assim, você acaba tendo uma visão realmente muito, muito turva da realidade. E eu quero terminar esse vídeo, já estou chegando perto do final. Obviamente que esse é um vídeo diferente, eu falo mais do que eu mostro, eu gosto de mostrar os dados dessas coisas que eu falo, mas eu quero terminar esse vídeo com um exemplo prático, como a gente usou todas essas coisas, a gente combinou todas essas coisas, principalmente um fator primordial,
paciência, você tem que ter paciência para esperar o setup certo, como é que isso funcionou na prática e como essa informação foi veiculada para nossa turma no Discord. Dá uma olhadinha aí. Então a gente estava olhando esse trade no Amazon, a gente estava esperando esse momento aqui. Quando ele chegou no fundo do canal, do channel aqui, a gente estava fundo desse descending channel, a gente já estava observando esse trade antes, vou mostrar para vocês como é que isso se desenvolveu em termos de comunicação com o pessoal do Discord. Quando ele chegou aqui, a gente estava num ponto ideal para você fazer o trade, a sua estratégia. Porque algumas coisas estavam acontecendo. A gente tinha aqui, ele estava oversold no RSI, ele estava sobrevendido. Ele estava começando, ele estava aqui, a gente tinha um risk reward super bem determinado, porque se o trade fosse contra a gente podia sair abaixo dessa linha. A gente esperou, porque eu comecei a ver esse padrão se desenvolver antes, e a gente esperou, vamos ver como é que esse trade aconteceu. A gente continua aqui, olha o que aconteceu. Ele continuou, quando ele bateu nesse ponto, ele fez o teste, testou pela segunda vez, continuou oversold, foi lá em cima e bateu no nosso objetivo aqui. Então, olha só, a gente não existia um ponto ideal, aqui teria sido um bom ponto, mas nesses momentos aqui não era um ponto ideal. Eu tinha critérios pré-determinados, eu queria que ele tivesse numa zona de suporte, ele estava oversold no RSI. Ele começou a ter um cruzamento aqui nessa segundo retest, aqui a gente começou a analisar o trade, perto desse momento aqui, dia 9 de novembro a gente executou. A gente estava ainda oversold, ele estava tendo um crossing aqui no MACD, que faz parte do critério, que a gente usa para fazer swing trade. Ele também obedeceu esse critério. E olha o que aconteceu. Lindamente ele subiu. E a gente teve o nosso lucro. Dessa maneira eu vou dizer para vocês, vou mostrar exatamente como é que essa informação foi processada e foi passada lá no Discord. Então, só para vocês terem uma ideia aqui, essa é a nossa plataforma do Discord. No Discord nada mais é, porque o que esse cara fica falando de Discord, nada mais é do que um app, um site não, é um programa que você pode inclusive baixar para o seu computador, que você tem acesso a, você pode organizar, fica tudo organizado, nossas conversas, nossos alertas de trade vão todos aqui. Então, um pouco antes, como eu falei para vocês, eu já estava olhando para a Amazon desde o começo de novembro, eu estava preparando o trade antes dele acontecer, faz parte da disciplina de esperar o momento certo. Mas também, além da disciplina de esperar o momento certo, de uma estratégia já pré-determinada disso. Então a gente esperou, a gente estava analisando o trade. Deixa eu mostrar para vocês aqui o dia que a gente tem investimento de longo prazo no Amazon também, mas deixa eu mostrar para vocês exatamente aqui o dia do trade. No dia 9, exatamente no mesmo dia que eu mostrei para vocês no chart, a gente executou um bull spread, que é um bullish strategy. Então o pessoal viu aqui nos nossos alertas de opção, a gente colocou, a gente está aqui comprando bull spread no Amazon, é uma trava de alta, porque as condições estavam sendo respeitadas. Tá, aqui eu repito a mesma coisa, estava primeiro teste aqui, já estava sendo retestado, oversold no RSI, a gente tinha razões, estava dentro da nossa estratégia. A gente simplesmente seguiu a estratégia e esperou o dia ideal. Isso foi no dia 9 de novembro, como eu falei para vocês, e no dia 10, olha o resultado. A gente teve um trade com lucro de 179%. Na primeira parte que a gente saiu, parte do que eu falei, você começa a tirar profits quando você já tira lucros, quando você começa a ter o seu objetivo alcançado dentro do seu trade, e a gente fechou o resto do trade com 252. Por isso, pessoal, que eu falo que é super importante você ter uma estratégia provada. Você posicionar, não foi uma quantidade absurda de dinheiro, a gente colocou um dinheiro que foi adequado para esse trade. Esperou o momento certo, não se desesperou com nenhum outro elemento externo, porque lembre-se que a gente estava dentro de um descending channel, ou seja, que o trend maior era para baixo. Mas mesmo nesse trend para baixo, você tem repiques, eles têm essas subidas. Então, se você espera e você principalmente tem uma estratégia de saída bem determinada, você tem a chance de ter sucesso em trades como esse. Obviamente que podia dar errado e a gente sabia exatamente onde sair. Então, esse é o exemplo, é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe o seu like. Mais uma vez, considere subscrever para o nosso canal. Divida essa informação com mais pessoas para que possam ter acesso ao que é importante dentro do mercado. E eu vejo vocês de novo na próxima.